Há informações diferentes e complementares hoje em diferentes lugares da mídia com relação ao plano do Flamengo de jogar no Maracanã o mais rápido possível. Por contrato, o Comitê Olímpico Brasileiro, ou do Brasil, porque agora mudou o nome, devolve o Maracanã no dia 30 de outubro. Na verdade, o comitê organizador Rio 2016. Perfeito, que acaba se confundindo um pouco, mas é o comitê organizador, por contrato, devolve o Maracanã no dia 30 de outubro. Esse comitê organizador ele tem uma série de dívidas com vários prestadores de serviço. Segundo o jornal o Globo, essa dívida chega a 200 milhões de reais. Uma dessas dívidas é com a empresa que está fazendo o replantio do gramado, está reestruturando o gramado do Maracanã. Como vocês sabem, tem um buraco no meio do Maracanã, te roda as imagens. Ele foi cavado para a cerimônia de encerramento das Paralimpíadas, mas como a previsão de entrega do gramado é até dia 30 de outubro, as obras estão no prazo. Essas imagens não são de hoje, tá? Elas são desatualizadas. Sim. A situação já melhorou. Aí é no auge do buraco ainda. É no auge do buraco, a grama já saiu, já começaram a trabalhar nisso. Bom, quero mostrar as informações que hoje circulam sobre o Maracanã. Então, o Globo traz a notícia de que o Flamengo pode assumir uma parte dessas dívidas com as empresas ou com a empresa que está fazendo o replantio da grama para poder jogar lá. Essa informação com outro grau de detalhes está no blog do Rodrigo Capello, da revista Época. Tá? Antes das Olimpíadas, o consórcio Maracanã dispensou todos os seus funcionários, então o Maracanã não tem condição de operar nesse momento. Quem é que vai trabalhar numa operação de jogo? O Rodrigo Capello está trazendo a informação de que o Flamengo pode pagar este quadro móvel. Ele conversou com o Fred Luz, que é diretor-geral do Flamengo, que disse que o Flamengo poderia arcar então com esses custos da operação, caso o estádio seja liberado. E tem mais uma notícia no Globoesporte.com sobre o Maracanã, que é complementar a do Globo, que o Flamengo topa pagar o gramado, mas exige para isso, para pagar essa questão do gramado, o Maracanã liberado para o jogo contra o Corinthians, dia 24. Caso contrário, ele vai estudar outra forma, que ele só paga se o estádio for liberado para enfrentar o Corinthians. E que valeria a pena ter esses custos todos, porque o Flamengo teria que pagar para jogar fora do Rio de Janeiro. São questões complementares em diferentes lugares da mídia e o Mansur amarra o tema aqui. Existe um pano de fundo disso, que são dois fatores. Primeiro, há uma óbvia demanda reprimida de torcida no Rio de Janeiro, especialmente do Flamengo, com a campanha do time e esse tempo todo que o time está ausente, o que gera também uma possibilidade de altas arrecadações e de estádio cheio na volta do Flamengo ao Maracanã. E existe também a questão técnica. O Flamengo está numa reta final de Campeonato Brasileiro, viajando sem parar, com sinais claros de desgaste físico de uma temporada exaustiva para os seus jogadores, o que cria uma urgência. Urgência que é sempre bom a gente pontuar, também ampliada pelo fato de que o clube não se preparou adequadamente para este ano, na medida em que há 7 anos se sabia que o Rio ia ser a sede olímpica e o Flamengo não encontrou uma alternativa local. Mas isso é uma outra discussão, mas que também incide nesse momento. O que havia na questão do gramado é a obrigação do comitê de entregar, ao final de outubro, o estádio nas condições em que ele recebeu. O Flamengo quer antecipar isso. Ao mesmo tempo, embora não houvesse uma garantia de que o estádio estaria pronto para o jogo contra o Corinthians, há uma ameaça de paralisação dos trabalhos da empresa que cuida do gramado do Maracanã, justamente por essa falta de pagamento, conforme está na matéria da Carolina Oliveira Castro no Globo hoje. Porque uma das empresas credoras do comitê, nesse momento, é a que cuida do gramado. E ela ameaçou paralisar os trabalhos a partir de hoje, caso a situação não fosse quitada. Nisso, o Flamengo entrou, acenando com a possibilidade de pagar essa dívida, desde que tenha a garantia de que a aceleração do trabalho permitisse o jogo contra o Corinthians. Caso contrário, o Flamengo continuaria no aguardo da solução entre o comitê e essa empresa. A questão de operar o Maracanã é, de fato, um outro problema. Porque o concessionário atual desmobilizou boa parte da sua estrutura. Primeiro porque já tem a intenção de entregar o Maracanã, após a Olimpíada, não tem mais interesse do contrato atual, entende que, ao não ter atendidas algumas condições originais da licitação, como ter os espaços comerciais, ter o estacionamento, a conta Maracanã não estava fechando. A Odebrecht, que é uma das empresas que encabeça esse consórcio, está também entregando outras arenas Brasil afora, arenas da Copa do Mundo, e entregaria o Maracanã. Com isso, boa parte da estrutura foi desmobilizada.
Em quanto tempo você teria esse concessionário que ainda está sob contrato, em tese, teria a obrigação de gerir o Maracanã enquanto o contrato com o Estado não for desfeito, pronto para fazer essa operação? O Flamengo entende que nesse período em que ele viajou ao Brasil, e já há algum tempo, ele adquiriu o know-how também, não só de arcar com o custo de operação, mas também de operar o jogo. Ter um quadro móvel dele com funcionários que possam operar o Maracanã. E essa é uma das condições que ele acena para assumir o estádio, caso ele receba o estádio antes, e ser uma solução entre Estado e consórcio. Boa parte das arenas da Copa do Mundo vivem em situação delicada. Elas foram feitas para um evento que não é da nossa realidade. Era uma conta que não fecharia e muito antes já se discutia isso. Maracanã, o Mansur já explicou muito bem. A Arena do Corinthians, o Corinthians está estudando um refinanciamento e não está conseguindo pagar. E esse refinanciamento vai aumentar os juros, ou seja, a arena que já é caríssima, né, 1 bilhão e 600 milhões de reais, na prática fica mais cara, porque você vai aumentar o juro para fazer esse refinanciamento, já que também vendeu os name rights, o Corinthians não está nem perto de conseguir. Recife é a mesma coisa, né? O poder público não sabe o que fazer com a arena, entre outras. Temos muitos problemas. Arena Pantanal, entre outras.